Muitas pessoas se queixam das cobranças de amigos e familiares, dizendo que isso torna a vida pesada, engessada, que isso dificulta. E é um fato. Quando amigos e familiares se intrometem na nossa vida, tudo se torna mais difícil. A vida em si já é complicada nos dias atuais. E se temos amigos e familiares se intrometendo na nossa vida, se torna pior ainda. Então, a família muitas vezes é um problema na vida do ser humano. A família às vezes é um problema. De modo algum estou defendendo a destruição da família como os esquerdistas fazem, mas dizendo que em alguns casos a família ela não tem uma sutileza, não tem uma vida espiritual, não tem uma percepção mais profunda da existência, e daí acaba soterrando o indivíduo. Aquele integrante da família que tem uma visão existencial diferente, que tem uma leveza interior, que tem um alvo espiritual. Famílias materialistas esmagam os integrantes espirituais que existem dentro delas. Isso é um fato. Nós podemos observar. Então, nós temos de um lado toda uma campanha para promover a destruição da família, porque uma sociedade sem referências familiares ela acaba sendo dominada pelos oportunistas e pelos tiranos. E de outro lado, nós temos famílias rígidas que não compreendem a visão individual dos seus integrantes. Famílias que são dominadas por determinados integrantes e que querem impor aos demais integrantes a sua visão. Muitos pais bem-intencionados pensam apenas no bem-estar material dos filhos, no desenvolvimento material dos filhos. Procuram ditar regras do que os filhos devem seguir na sua vida profissional, sem levar em conta as aptidões dos filhos, o talento deles, a sua missão de vida, o seu destino, porque todo mundo vem à Terra em busca de alguma coisa. E os pais, eles se tornam o caminho através do qual o espírito consegue encarnar. Então o ser humano nasce através da junção, através de uma união matrimonial entre um homem e uma mulher. Esse é o caminho para que o ser humano possa nascer. Mas os pais, eles não podem querer ser donos dos filhos, eles não podem querer desenhar o destino dos filhos segundo os seus desejos. Daí eles cometem um erro grave, porque cada ser humano vem buscar uma coisa diferente aqui na vida. E os pais precisam entender isso. Pais materialistas querem que os filhos apenas se deem bem materialmente, mas o que é se dar bem materialmente? O que é se dar bem materialmente? É uma pergunta bastante complexa e a resposta vai depender de cada indivíduo, do que ele veio buscar aqui na Terra. Para uma pessoa restrita e materialista, ganhar bastante dinheiro é se dar bem. Mas para uma pessoa que já tem um certo desenvolvimento espiritual e que reencarna aqui na vida para melhorar a sua percepção espiritual, para uma pessoa dessas se dar bem não é apenas ganhar dinheiro. Pode ganhar dinheiro também, mas ela procurará se conhecer cada vez melhor, desenvolvendo suas aptidões interiores, trabalhando a sua vida interior. Então, uma pessoa espiritualizada que não desperdiçou as suas outras encarnações e reencarnações, buscará nessa vida trabalhar o seu mundo interior. E famílias materialistas acabam perturbando uma pessoa assim, acabam incomodando, porque pessoas materialistas conseguem enxergar apenas as vantagens materiais. Famílias materialistas são assim e são um empecilho na vida dos integrantes mais espirituais que vieram buscar outra coisa
aqui na vida terrena. Então, os amigos e a família atrapalham a vida do ser humano. Em muitos aspectos, em muitas situações da vida, porque existe hoje uma visão errada acerca da existência humana. Uma visão que privilegia apenas o sucesso material. Apenas o sucesso material. E nós não estamos para isso aqui na Terra. Estamos aqui para nos desenvolvermos. Para nos desenvolvermos. Eu sei que mesmo esses pais materialistas que acabam engessando a vida dos filhos, eles agem de forma bem intencionada, mas o alvo é errado. Porque uma pessoa materialista, ela não tem uma visão mais ampla da vida. E a sua boa intenção estará focada apenas na matéria grosseira. E isso será realmente uma couraça que haverá de engessar os filhos que nascem em famílias materialistas, que buscam apenas alvos materiais, o sucesso, a aparência, a ostentação, o materialismo, a busca por prazeres, satisfações passageiras, etc. e tal. Então, o ser humano, ele precisa entender nessa vida, notadamente os pais, que eles não são donos dos filhos. Eles precisam sim educá-los de forma correta em casa, por meio de valores amplos, que não beneficiem apenas os aspectos materiais da vida, mas os aspectos espirituais na sua totalidade. Os pais devem encaminhar os filhos à escola e prestarem atenção no que a escola ensina e fazerem pressão sobre a escola se a escola ensina coisas erradas. Esse é um trabalho que cabe aos pais. Os pais também devem monitorar o que os filhos assistem na televisão, na internet, o que eles leem, os amigos, as influências, etc. e tal. Os pais devem cuidar disso, mas eles não podem, além disso, ditar regras como determinar o futuro profissional dos filhos, impor a eles um destino que lhes é completamente estranho. Se o filho nasce com uma determinada aptidão, os pais devem deixar que ele trabalhe essa aptidão, que ele desenvolva essa aptidão. Os pais não podem forçar esse filho a seguir uma profissão completamente estranha a ele só porque existe uma boa remuneração financeira nessa profissão, e muitos pais agem assim. Muitos pais de classe média e pais das classes altas pensam dessa forma. Enquanto que muitos pais das classes baixas não estão nem aí, não assistem seus filhos de forma alguma, eles crescem de forma completamente desencontrada, sendo influenciados pelo meio promíscuo que os cerca, pela televisão, pela internet. Alguns pais das classes mais abastadas, por outro lado, buscam já determinar o caminho profissional dos filhos, os engessando. E isso acaba gerando uma grande insatisfação, porque não existe infelicidade maior nessa vida do que seguir um caminho que não é o seu. E muitos filhos, por fraqueza, por não quererem contrariar os pais, acabam fazendo o que eles determinam. E eu posso dizer por mim mesmo que eu enfrentei conflitos familiares. Para eu poder ser o que eu sou hoje, eu precisei peitar várias pessoas dentro da minha família e convencê-las que o meu jeito de ser é esse que eu tenho, que eu sou assim, que eu sou o Mário, que eu penso dessa forma, que eu sinto as coisas dessa maneira. Tudo isso levou anos para que eu conseguisse convencer determinadas pessoas dentro da minha família. Mas eu, lá pelas tantas, consegui convencê-las porque demonstrei uma certa continuidade nos meus objetivos. Eu mostrei
que eu sabia o que eu queria em muitos aspectos, e isso fez com que meus familiares, lá pelas tantas, acreditassem e confiassem em mim. E assim eu consegui trilhar o meu caminho, segundo a minha vontade espiritual, segundo aquilo que eu vim fazer nessa vida aqui. Porque o ser humano precisa vigiar dentro de si. Ele precisa orar e vigiar para encontrar o seu caminho, o seu destino. O ser humano não pode desperdiçar a sua vida pensando apenas nos aspectos materiais da existência. Ele precisa se desenvolver de forma integral, materialmente também, mas acima de tudo espiritualmente. E a própria vida material, ela precisa se tornar um campo de experiências para o espírito, para que o espírito possa colocar em prática as suas aptidões e crescer e se desenvolver. Somente assim a vida terrena cumpre uma finalidade. Então é preciso tomar cuidado para não cair nas teias das influências familiares e das influências dos amigos. Muitas vezes os amigos também querem nos afastar de nós. São amigos que não têm uma vida interior, coloco amigos entre aspas, né? Coloco amigos bem entre aspas, mas são pessoas aí sem uma vida interior, sem espiritualidade, sem coisa alguma, que seguem modismos e tendências, pessoas completamente cegas para a vida e que querem arrastar as outras pessoas por esse caminho também, um caminho que nem conhecem, o que é pior. O mais incrível é que os maiores transviadores dos outros, eles não conhecem o seu próprio caminho. Porque alguém que conhece o seu próprio caminho entende que o caminho de cada pessoa é individual e que ninguém pode forçar nada. Ninguém pode forçar uma outra pessoa a fazer algo que vá contra a sua vida interior, a sua consciência, a sua ética interior, as suas aptidões. Então, uma pessoa que trilha o seu caminho, que se conhece, uma pessoa que se descobriu, incentivará as outras pessoas a fazerem isso também. Já uma pessoa que anulou a sua vida interior e que vive de forma mecânica, buscará arrastar os outros para esse caminho também. Porque uma pessoa assim, ela de certa forma se sente insatisfeita diante de uma outra pessoa que trilha o seu caminho e fará de tudo para tirá-la do seu caminho, para que seja soterrada também, porque aqueles que estão perdidos se contentam com a perdição dos outros também. Alguém que se desviou do seu caminho e que sofre por causa disso, buscará corromper os outros, tirá-los do seu caminho. Então esta é uma triste realidade que nós observamos no plano terreno e precisamos tomar muito cuidado com isso, para que não sejamos arrastados pelos outros, para que não sejamos soterrados, para que não nos desviemos do nosso caminho natural. Então é preciso sim tomar cuidado com as influências familiares e as influências dos amigos, porque a família pode fazer com que nós nos percamos, né? Essa visão, ela não tem nada a ver com essa propaganda em prol da destruição da família, né? Mas é um fato. Muitas famílias não entendem os seus integrantes, notadamente aqueles integrantes mais desenvolvidos, que têm uma percepção mais espiritual da vida. Esses integrantes, eles acabam sendo perturbados, né? E por isso que o ser humano precisa seguir o seu caminho, para além dos amigos e para além da família. A família não pode impedir o nosso crescimento espiritual. E se for preciso se afastar da família para se desenvolver espiritualmente, é preciso fazê-lo sim. É preciso fazê-lo sim. Não é pecado algum, não é crime algum. Se a família impede o ser humano de se desenvolver, ele precisa se afastar dela e procurar o seu caminho, respeitando
e obedecendo a sua consciência, que é um espelho da vontade de Deus dentro dos seres humanos. Precisamos obedecer a nossa consciência, a nossa intuição, e não os interesses materiais e materialistas de familiares e amigos. Certo, gente? Obrigado pela atenção, um forte abraço para todos e até a próxima. Valeu!